Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TW Winecast. Eu sou o sommelier Evandro Segato e junto com o Maureno Stort hoje nós vamos estar falando de uma vinícola que eu não tenho dúvida que vocês conhecem, muito provavelmente já tomaram vários vinhos deles, porque eles são muito conhecidos em todo o mundo, na verdade. E eu estou falando aqui, mas já entreguei o ouro, já entreguei quem é. Mas nós estamos hoje aqui, como quase sempre, gravando na adega do Castelo St. Andrews em Gramado, que é a nossa sede. Aproveito para convidar todos vocês para quando estiverem em Gramado ou estiverem na região, vierem conhecer o Vale dos Vinhedos, venham aqui conhecer este que é um dos únicos castelos da rede Relo Chateau da América do Sul, um lugar incrível com uma vista fantástica para o Vale do Quilombo. Todas as sextas-feiras nós fazemos aqui o Terroir Wine Experience, que é uma degustação de vinhos muito bacana, assistida por um sommelier. Na maioria das vezes eu mesmo estou aqui fazendo a apresentação. E não só hóspedes podem participar. Se vocês estão passeando aqui em Gramado, vocês podem comprar o ingresso e vir aqui participar da degustação. Podem jantar no Primrose, que é um restaurante super premiado aqui no Castelo. Tem várias atividades, várias experiências que vocês podem fazer aqui, então fica o convite. Mas para apresentar o nosso convidado, eu vou deixar o Maureno, que conhece bem mais do que eu sobre eles, falar. Tudo bem, Segato? Tudo ótimo. Bom, hoje o nosso convidado é da família Lídio Carraro, né? Da família Carraro, na verdade. Nós temos a presença do Juliano Carraro, que é um dos membros da família e impulsionador do negócio. Eu conheci a dona Isabel Carraro, que fiquei muito impressionado com ela, até por ela é ex-professora, né? Isso, mas uma pessoa com conhecimento de marketing muito interessante, a vez que nós conversamos na vinícola. E a Lídio Carraro é uma vinícola interessantíssima pelo posicionamento que ela adotou, localizada no Vale dos Vinhedos, no coração do Vale dos Vinhedos. Ali a gente está no quilômetro 21,5. Para quem já conhece o Vale dos Vinhedos, no Bento Gonçalves, na verdade o Vale dos Vinhedos é interessante também um comentário, é uma linha divisória que a direita é Bento e a esquerda é Garibaldi. Isso, e aos fundos Monte Belo do Sul. E ao sul Monte Belo. Então nós temos uma tríade ali, Monte Belo, Vale dos Vinhedos propriamente dita e a região de Pinto Bandeira. A Lídio Carraro está localizada ao lado da Vinícola Miolo, em frente ao Spa do Vinho, e, portanto, uma vinícola que também tem um enoturismo bastante forte, né? Exato. No seu negócio, na sua estrutura. Então, seja muito bem-vindo e nos conte um pouco da Carraro, que é um nome bastante potente, né, dentro da questão do mercado de vinícolas brasileiro. Antes de responder propriamente dito a pergunta, né, eu vou retroagir um pouquinho no tempo só para situar um pouco o nosso espectador em relação ao histórico da Lídio Carraro, né? Nós somos uma família de origem italiana. Eu e meus irmãos somos a quinta geração, né, da família aqui no Brasil. E na quarta geração, que é a geração do meu pai, o Lídio Carraro, né, a quem a gente elegeu para nomear a marca, né, e é uma homenagem em vida, não é póstuma, né, como muitas vezes acontece. Ele, inclusive, em primeira pessoa, lidera toda a parte da viticultura do nosso projeto vitícola, né, a área dos vinhedos. Então, na década de 70, ele foi um dos pioneiros na região ali do Vale dos Vinhedos na implantação das vites viníferas de origem francesa, né, que hoje são as variedades que compõem a DO do Vale dos Vinhedos, né? Aí a gente está falando de quê? Cabernet Sauvignon? Merlot, em primeira importância, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Tannat. São as 4 uvas principais, assim, que no histórico, né, da nossa viticultura local se destacaram, e atualmente tem outras variedades em estudo para comporem a DO, mas que ainda não estão, né, com um histórico consolidado, mas a gente vê que mais adiante elas serão incluídas porque realmente tem potencial concreto, né? E aí o legado, digamos, da minha geração, né, na marca e na criação da Lídio Carraro foi justamente, da minha parte, a motivação da família a iniciar o negócio vinícola, né, a partir de sermos apenas viticultores para sermos vitivinicultores, né? Então, um projeto que concilia, né, integra toda a qualidade da uva que já era produzida, mas que a partir de 1998 toma outra dimensão dentro da nossa realidade. Nós escolhemos áreas específicas dentro do Vale dos Vinhedos para serem adquiridas, e depois de
quase 4 anos de estudos, nós também adquirimos uma área importante em Encruzilhada do Sul, localizada, né, inserida dentro da região Serra do Sudeste, do Rio Grande do Sul, que nós acreditamos muito assim, no crescimento dessa região e, a qualidade concreta, né, que a gente está extraindo daquela região é fenomenal. Mas aí nessa região que tem uma característica de clima já um pouco diferente, o que vocês apostam nas mesmas castas? Tanto as mesmas quanto diversas outras novas que nós inserimos lá. Depois eu até vou listar um pouquinho essas variedades, que acho que é bem relevante destacar isso também. Então, ali no Vale dos Vinhedos, o nosso primeiro vinho vinificado, né, a partir do vinhedo implantado em 1998, no modelo de condução em espaldeira, porque antes nós tínhamos já essas variedades finas, mas no sistema de condução latada, né? E nada disso foi utilizado para o nosso projeto. Então, foi reconvertido, foram adquiridas novas áreas, como eu comentei, assim, pelo potencial qualitativo de exposição geográfica, né? A altitude, composição de solo, porque a Lídio Carraro, ela sempre teve... A nossa decisão em montar a vinícola foi em marcar um momento de renovação e de posicionamento da qualidade do vinho brasileiro. Não quer dizer que a gente tenha a pretensão, né, de que a Lídio Carraro seja a única empresa que tenha feito isso. Naturalmente não foi, mas de sermos um dos precursores disso e um dos exemplos, né, desse movimento de qualificação do vinho brasileiro. Então isso nós precisávamos dar o exemplo, né? Não adianta falar o que tem que ser feito se nós mesmos não estamos fazendo. Então, como nós sempre fomos produtores de uvas, a gente tinha que dar o exemplo da mudança, porque era na mudança do formato da produção da matéria-prima que o vinho brasileiro necessitava para sair do patamar que ele estava para chegar, né, aos patamares atuais. Então, nós fizemos essa mudança internamente, isso economicamente foi um sacrifício muito grande, inclusive nos primeiros anos, os primeiros 10 anos da vinícola foram anos assim, em que a gente passou economicamente quebrados, realmente inviáveis, né? Muitas consultorias até que nós chamamos para aconselhar, enfim, o que fazer, porque a gente não sabia mais o que fazer, nem continuavam a consultoria, porque diziam, não, é caso perdido, não tem mais solução. E, enfim, a nossa perseverança, a nossa fé, né, principalmente, e o trabalho diário, né, com a convicção de defender aquilo que a gente sempre acreditou, né? Não perdendo isso, essa essência, nós conseguimos dar a volta, né? E hoje, inclusive, estamos além do que já era planejado para esse tempo, né? E graças a Deus temos aí uma trajetória ainda muito grande pela frente para atingirmos o que temos como objetivo, mas estamos num caminho saudável já, né? Eu queria fazer um gancho em cima disso. Sim. Como é que a iniciativa do negócio foi tua? Normalmente, no mundo das vinícolas que a gente tem conversado, é o inverso. Os pais criam as vinícolas e os filhos tocam o projeto, né? Sim. No teu caso, foi uma sugestão tua, a inversão do negócio. Deixar de ser plantador de uva para passar a ser vitivinicultor. Isso. Aí, quando tu passa por esse estágio de ter quase quebrado, como foi a expressão que tu usaste, para uma marca consagrada nos grandes eventos, como é que tu, olhando para trás hoje, percebe isso, ou que aprendizado tira disso? São inúmeros, são inúmeros os aprendizados. Eu acho que assim, parte desse compasso que a gente vivenciou foi um pouco também do momento em que o setor passou, né? Teve uma mudança brusca entre os anos de 2004 e 2013 e 2006. Teve uma mudança muito brusca na questão de oferta e procura do vinho brasileiro, e isso se refletiu no valor da matéria-prima, né, da uva. Então, nós tínhamos dimensionado parte do nosso retorno de negócio com a venda de excedente de uvas de áreas que nós tínhamos plantado de vinhedos. E isso inviabilizou. A venda dessa uva, ela não pagava mais nem o custo de produção da uva naquele momento. Então, não valia a pena vender a uva. Aí a gente acabou elaborando volumes de vinhos maiores do que era a nossa própria capacidade de vendas, né? E aí o que acontece? Tu tem um imobilizado gigantesco e nada de fluxo, né? Ou um fluxo muito insuficiente, né?
financeiro de caixa, entrada, enfim, a conta não fecha simplesmente, né? Ou seja, tem Então, estoque de mais e venda de menos. Isso, mas a nossa aposta em transformar a nossa uva em vinho foi porque a gente tinha certeza do nível de qualidade daquilo que a gente estava transformando, né? E do valor que aquele vinho poderia atingir, né? E como é que o mercado leu isso? Olha, não foi fácil, por quê? Porque a marca, ela não existia, né? Então, não tinha como chegar para alguém que já fosse nosso cliente e dizer, olha, o meu vinho vale X, mas estou te vendendo ele por um pouquinho menos porque estou precisando nesse momento. Não tinha como fazer isso porque o vinho não era conhecido. Então, a gente acabou investindo muito em o próprio produto para ele se tornar marketing da marca, né? Então, nós fizemos muitas negociações que, se olhar na calculadora, a gente estava perdendo dinheiro, mas estava ganhando no sentido de projeção de marca, porque a qualidade do produto ela era reconhecida, né? Então, isso foi um pouco da estratégia que fez a gente conseguir virar esse jogo, né? E voltando um pouquinho atrás no tempo, então, 2001, né, que a gente adquiriu lá em Encruzilhada do Sul, iniciamos no ano seguinte já o plantio dos vinhedos, né, e a partir de 2004 começamos a produção das uvas naquela região. E é a partir do ano de 2006, então, que nós iniciamos um crescimento de oferta, digamos, de mix de produtos, né, seja de diferentes terroirs, o Vale dos Vinhedos, né, e a Serra do Sudeste. Nós fomos, eu acredito que a primeira vinícola a assumir publicamente, né, no rótulo, o município de Encruzilhada do Sul como origem da nossa uva, né? Então, nós não simplesmente, por estar no Vale dos Vinhedos, a gente poderia valer disso, né, e estampar lá Vale dos Vinhedos, que é a região famosa, né, reconhecida e tal. E não, nós sempre tivemos o compromisso com a transparência e com a venda, né, de uma informação, não somente o produto, mas o conjunto como um todo, muito verdadeira, e que ela justamente conquistasse o nosso cliente por esses aspectos, né? A qualidade do produto em primeiro lugar, mas que ele pudesse, a partir do momento que ele entra em contato com um vinho da Lídio Carraro, ele entra em contato com uma experiência enogastronômica, né? Porque geralmente está associado à comida, ao consumo do vinho, né? Mas é uma experiência em que ele acaba tendo eu diria assim, uma intimidade maior com o que é a originalidade, a autenticidade de cada casta, de cada pequena variável da expressão de um terroir, porque, como eu acabei até agora não comentando, né, a Lídio Carraro ela é uma vinícola que criou uma filosofia enológica própria, né, com o nome que nós batizamos de filosofia purista, vinhos puristas, que propõe a transformação da uva em vinho com a mínima intervenção, né, buscando não utilizar recursos enológicos, buscar o equilíbrio final do produto através de intervenções enológicas, mas sim através da melhor interpretação daquela qualidade de matéria-prima, né, da condução pelo melhor tipo de manejo para cada situação, né? Se temos uma parcela de solo mais vigorosa, a gente vai saber que a planta ali não vai conseguir os índices extremos de concentração, então essas parcelas são mais adequadas à elaboração de um vinho fresco, jovial, para um consumo mais jovem, né, como já é o estilo proposto. Outras parcelas, por exemplo, com escassez de matéria orgânica no solo, um solo mais árido, mais de topo, normalmente, né, de coxilhas, morros, enfim. Nós temos ali um solo que vai poder proporcionar um desenvolvimento metabólico da planta um pouco mais lento, um pouco mais nos limites da resistência da planta, e isso vai nos dar o máximo assim, da concentração polifenólica, açúcares, minerais, dessas parcelas, né, que são provenientes das uvas para os nossos vinhos de alta gama dentro do nosso portfólio, que são vinhos que propõem aí longevidades, né, e dependendo da variedade, dependendo da proposta da linha, acima de 20, 30 anos até. Né? O portfólio hoje, a gente está falando de quê? Tinto, branco, espumantes? É uma linha completa de tintos, brancos, espumantes, e mesmo em todos esses cenários, né, de tintos e brancos principalmente, tanto vinhos para consumo mais jovem quanto vinhos de longo envelhecimento, inclusive dentro dos brancos, né? Nós temos um que é
é o Bianco Macerato, por exemplo, que ele é um vinho de Chardonnay 100%, elaborado como uma vinificação tradicional de tinto, né, com a maceração da casca durante todo o processo de fermentação, que é um vinho que a gente está comercializando atualmente a safra 2016, então um vinho já com 7 anos, né, mas que a gente recém lançou. É um vinho que tem ali um horizonte de guarda com vida, com, né, plena vivacidade, enfim, vai entregar tudo que um grande vinho pode entregar, né, pelo menos pelos próximos 10 a 15 anos, né, tranquilamente. Eu tenho mais uma pergunta, pelo menos da minha parte. Já que o que fica claro, assim, na Lídio Carraro, mas em especial pela tua proposição de empresa, é o espírito de resiliência, né, que vocês tiveram lá atrás. Como é que foi essa mesma resiliência quando veio a pandemia, dentro desse contexto todo, já que vocês estão numa região que tem uma relação com o turismo muito importante, que é o Vale dos Vinhedos? Sim. Inicialmente, eu não vou negar que bateu um desespero, né? Mas a gente estava um pouquinho respaldado, assim, deu um alento do desespero, foi porque nós estávamos planejando, e eu poderia dizer coincidentemente, mas a gente não acredita em coincidências, né? A estruturação de uma empresa que seria um braço, né, da Lídio Carraro para atender o nosso consumidor final, aquele consumidor que vivenciou in loco a experiência do enoturismo e que depois ele gostaria de continuar adquirindo os nossos vinhos, mas muitas vezes, dependendo do local onde ele reside pelo país, que é um país continental, né, ele não encontra os vinhos da Lídio Carraro. Então, nós montamos um escritório de televendas e administração do canal online, né, da venda da loja online. Isso foi fundado em janeiro de 2020, e 4 meses antes da pandemia. Em fevereiro a gente botou em funcionamento, dia 15 de março fechou tudo. Então foi assim uma coisa providencial, né? Nós tivemos uma queda brusca das vendas para restaurantes e lojas no início dos lockdowns, né? E disparou a venda do canal online e do televendas, né? Então, teve uma composição ali que não estabeleceu de cara um equilíbrio, naturalmente, mas começamos a perceber que existia o potencial. E graças a Deus, assim, a nossa administração pública lá de Bento Gonçalves, especificamente, se mexeu rapidamente, né, com o intuito de viabilizar o enoturismo a não ficar fechado como vários outros setores foram obrigados, né? Tomando medidas, obviamente, de precaução, né, estabelecendo determinados critérios, onde a fiscalização municipal determinava os estabelecimentos que estavam aptos, né, a um receptivo limpo e seguro, né, seguro no sentido, né, de evitar a transmissão do vírus naquela ocasião. E eu acredito, eu não lembro exatamente os tempos, mas eu acredito que isso tenha demorado no máximo 3 meses. Mas, de todo modo, a venda online ela trouxe um resultado naquele momento importante, porque todas as empresas, né, a gente tem compromissos, tem, enfim, contas a pagar, que essas não fizeram lockdown, né, e não tinha como, enfim, né, a gente teve muito cliente que se baseou nisso e disse, não tenho como pagar agora, tem que cancelar, suspender os boletos e tal, e a gente, né, tinha que fazer, porque vai começar a brigar com os clientes, é complicado, né? Então, não foi fácil o começo da pandemia para conseguir fechar as contas, né? Mas o enoturismo, ele trouxe, assim, ele teve um crescimento exponencial. No próprio ano de 2020 já tivemos um crescimento, 2021 foi um crescimento absurdo, em 2022, a gente praticamente manteve o resultado de 2021. É que 2021 foi muito fora do normal. Assim. Nós tivemos, no enoturismo, um crescimento de 130%. Nossa. Um crescimento que a gente vinha tendo de 30% em média, ano após ano, que eu comentei antes, né, que a gente tem assim, a Lídio Carraro é uma vinícola que a gente percebe um comportamento de um crescimento orgânico muito sólido, né? Porque a gente não é baseado em ações marqueteiras, em ações de publicidade que dá aquele pico de resultado e depois cai, né?
Então, é muito o boca a boca, é muito o nosso cliente sendo o propagador da própria marca. E isso acaba sendo um crescimento sólido, né? Então, a gente vinha com essa média de 30% ao ano no enoturismo e saltou para 130%, né? Foi algo muito fora do normal, que compensou a queda, né, nos canais on-trade e off-trade, né, que foram prejudicados naturalmente nos anos, principalmente no ano de 2020, né, em 2021, no primeiro semestre também. Bom, eu não entro aqui, quem conhece vinho é o Segato. Agora, Não, eu queria muito degustar esse vinho aqui, mas hoje nós não vamos ter tempo e eu quero degustar com muita calma com você, para nós analisarmos esse vinho com calma e podemos até fazer uma pequena vertical de 2012, 2013, porque eu tenho 2012 aqui na adega. Mas me fala um pouco sobre esse vinho aqui, esse Quorum. Ele é um varietal Merlot, né? Não, ele é um corte. O nome Quorum, que a gente determinou para ele, né, ele tenta justamente comunicar um pouco do conceito do que é um quórum numa assembleia, numa votação, né, que é a presença mínima de X membros, né, para que ocorra o quórum. No conceito aplicado aqui ao nome do Lídio Carraro Grande Vindima Quorum, é a presença, né, a necessidade, no caso da presença das variedades Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Tannat naquela mesma safra. Então, todas essas 4 variedades no nível máximo de expressão que elas podem entregar no terroir do Vale dos Vinhedos, que esse vinho é elaborado exclusivamente com uvas do Vale dos Vinhedos, né? É o nosso único exemplar que representa o terroir Vale dos Vinhedos, inclusive. Então, ele é um vinho que, já pela composição, né? Já pela percepção assim, de 4 uvas, eu diria que se eu tivesse que usar um sinônimo para traduzir o que a gente encontra nesse vinho, é complexidade e uma experiência sensorial e organoléptica extremamente rica, né? Porque ele é um vinho que apresenta um leque, né? É um vinho que já tem 10 anos, né? Desses 10 anos, 8 anos e meio de evolução na garrafa, em torno de 1 ano e meio em tanques de inox, não tem contato com carvalho, assim como todos os demais vinhos da Lídio Carraro, mas se você degustar ele sem saber dessa informação, você vai quase jurar que ele teve contato com o carvalho devido à grande complexidade, devido à grande estrutura que ele ainda tem, apesar dos seus 10 anos, né? Então, é um vinho que ainda se percebe com intensidade o tanino dele, mas é um tanino já sedoso, um tanino domado, né? Principalmente por 2 motivos, né? Pela plena maturação polifenólica das uvas no momento de colheita e depois pelo efeito do tempo, né? Da polimerização, que é o polimento, né? A evolução que o tanino vai tendo no tempo. Que o vinho sempre é algo vivo, né? Ele é uma estrutura química orgânica viva que está sempre em evolução, independente se ele está no tanque de inox, no barril de carvalho ou dentro da garrafa. Ele sempre está em evolução. Então, esse vinho, juntamente com o Elos Cabernet Sauvignon Malbec, de uma outra das nossas linhas, foram os únicos 2 vinhos tintos brasileiros historicamente que ganharam 18 pontos da Janssen Robinson, que ela pontua na escala de 0 a 20, né? Então 18 pontos equivalem a 93 pontos na escala de 0 a 100 ali, né, da Wine Spectator, ou Robert Parker, enfim, né? Em inúmeras outras avaliações, né, nacionais, internacionais, é um vinho que se destaca, é um vinho que não nessa safra 2013, mas em uma das safras anteriores, nós tivemos o histórico de um dos quórum serem indicados como entre os 100 melhores vinhos do mundo pelo Le Figaro, em Paris. Então, ele é um vinho que tem um currículo muito extenso. Até depois, quem quiser, no site, né, da Lídio Carraro, baixar a ficha técnica dele, vai ver as inúmeras medalhas e pontuações que ele já teve, né? Então, é um vinho realmente, eu sou totalmente suspeito em falar, né? É muito mais... tem muito mais credibilidade, né, a informação quando vem de terceiros, mas nós temos dezenas e dezenas de relatos de clientes nossos que já abriram esse vinho com grandes vinhos da região de Bordeaux, né, vinhos de cifras bastante elevadas em termos de valor, né, e colocaram em degustações às cegas e ele ganhou, ou muitas vezes ficou em mesmo patamar, ficou no mesmo nível.
Então a gente tem muito orgulho, não somente do Quorum, né, mas de todos os vinhos que a gente elabora, porque o objetivo da Lídio Carraro é justamente esse, né, é surpreender, independente se é um vinho de entrada ou um vinho do topo de gama. É surpreender em relação ao custo-benefício. A experiência que o nosso cliente vai ter, ela tem que ser superior àquilo que ele desembolsou para adquirir o vinho. Então, essa é uma constante assim, foco, né, dentro da nossa área técnica, da nossa área de viticultura, da nossa área comercial. E a gente sabe, né, a gente está inserido num país em que o peso tributário das coisas é sobrenatural, eu diria, né? É quase uma das piores cargas tributárias do mundo. Porém, a partir do momento que a gente decide montar uma vinícola, elaborar um vinho, a gente já está sabendo disso. Então, não adianta a gente ficar chorando depois, né? É claro que a gente briga por melhorar essa situação, porque isso tudo refletiria num aumento de consumo, né, num maior poder aquisitivo da nossa população, e a gente teria mais gente comprando vinhos, né? Isso, obviamente, melhora para todo mundo, mas não é o ponto em que a gente tem que se apoiar para justificar uma falta de competitividade. Então, a gente nunca justifica uma falta de competitividade por causa da nossa carga tributária. Então, se for isso, não produzo mais vinho no Brasil, vou produzir em outro lugar, né? Então, não é esse o nosso ponto, digamos, eu diria que o ponto em que a gente precisa, né, quem elabora vinhos de alta qualidade no Brasil, que são várias vinícolas, né, elas têm que, eu acredito, olhar mais e buscar mais a mudança cultural do comportamento do consumidor brasileiro, no sentido de ele abrir os olhos e valorizar o que ele tem aqui, não simplesmente concluir que qualquer coisa que é de fora já parte de um pressuposto que é melhor do que o que é produzido aqui, independente de preço, independente de escala de produção, de qualquer coisa, né? Eu queria pegar um gancho nesse teu comentário. Vocês que participaram de vários eventos internacionais, qual foi a percepção que essas pessoas tiveram do vinho, da marca Lídio Carraro? Foi fantástico, tanto é que, por exemplo, na Copa do Mundo, a gente vendeu mais vinho para fora do que aqui dentro do Brasil, por incrível que pareça, assim, é até vergonhoso falar isso, porque aqui a gente está dentro de casa, né? Deveria ser 90% vendido aqui e 10% exportado. E a gente exportou mais de 50% da produção do vinho da Copa do Mundo, no caso, né, exportou mais de 60% e menos de 50% foi vendido aqui no Brasil. E nós tivemos ocasiões, por exemplo, né, eu vou citar de novo a Copa do Mundo, onde nós éramos o vinho oficial, mas a FIFA tinha um champanhe oficial. Então, nós não éramos o espumante oficial, porque já tinha uma marca que era a Taittinger, que é um champanhe muito renomado e reconhecido mundialmente, e nós tivemos a oportunidade de sentarmos num camarote junto com o proprietário da Taittinger e um dos filhos herdeiros da empresa, né? Ele degustou o nosso espumante, que a gente tinha lá, mas não era o oficial do evento, né? E os nossos vinhos, e ele ficou assim abismado com a qualidade do vinho, né? Ficou impressionado com os preços, porque o produto dele não é um produto barato também, né? Então, o nosso preço era muito mais competitivo do que o dele, né? Inclusive, comparando espumante, né? Com o champanhe. E numa conversa assim, muito sincera, né? E muito aberta, né? Obviamente, ele também não tinha nada a ganhar ou a perder ali em querer ostentar algum ego, né? Porque eles já são uma empresa de consolidada no mundo, né? Não precisa disso. Colocou com muita tranquilidade e sinceridade, assim, parabenizando a qualidade dos vinhos, falando do potencial, que surpreendeu, que ele não imaginou que no Brasil tivesse vinhos de alta qualidade, né? E aí a gente acabou dando outros exemplos também de outras vinícolas, porque esse é o problema. O Brasil ele não é conhecido ainda. Ele é pouco reconhecido como um país produtor, porque a nossa escala também ainda é pequena, né? A gente mal consegue atender uma pequena parcela do consumo interno, né, de vinho fino. Vocês produzem quantas garrafas ano? A Lídio Carraro tem uma produção que está oscilando entre as 450 e as 550 mil garrafas ano, de um portfólio de mais de 40 itens diferentes, né?
mas nós temos uma projeção, né? Eu digo oscilando porque nós tivemos uma safra, agora essa última, que teve uma pequena quebra de safra de algumas variedades. E como eu mencionei antes, a gente não compra matéria-prima de terceiros, né? Teve uma pequena redução no volume de produção. Mas nós, a partir, por exemplo, agora da safra de 2024, que é a próxima, né, a ser colhida, já entra em produção algumas novas áreas de vinhedo, assim como em 2025 uma importante área nova de vinhedos de mais de 10 hectares a mais. Então, a gente vai ultrapassar 600 mil garrafas a partir da safra de 2025. Então, vocês já são nossos parceiros, né, Segato? A Lídia Carraro é um parceiro do Castelo. Sem dúvida. Nós sempre tivemos os vinhos deles e, inclusive, eu conheci esse vinho na safra 2012 fui apresentado para esse vinho pelo Guilherme Paulos, que é o proprietário do Castelo. Ele falou, poxa, tem um vinho muito incrível, um dia que nós viemos jantar aqui, e uma noite, né? E ele falou, tem um vinho incrível, eu não conhecia, e nós tomamos, e depois disso, acho que eu já tomei umas 2 vezes com ele, esse vinho. E é um vinho incrível, inclusive nós agora estamos fazendo sempre com os parceiros uma promoção para os nossos inscritos, para todos vocês que assistem, onde nós temos a caixa do terroir, que essa caixa aqui tá focada, essa caixa aqui, dá para aparecer, é uma caixa que nós fizemos com 3 garrafas, e nós vamos fazer uma promoção especial com 3 garrafas desse vinho incrível 2013. Eu vou deixar aqui na descrição as condições e os valores, e pouco estoque, vão ser poucas caixas disponíveis. Então, se vocês quiserem ter essa preciosidade em casa, aqui embaixo, na descrição, estão todas as informações. Juliano, eu queria fazer uma outra pergunta. Hoje, uma informação, vocês, como enquanto vinícola, também estão fazendo uma inserção no mundo do azeite, né? Ou não? Na verdade, é uma parceria. Nós temos uma parceria, por enquanto não temos olivais implantados, pretendemos uma pequena área, porque a nossa propriedade lá em Encruzilhada do Sul, ela tem 230 hectares, né? E praticamente ela não vou dizer 100%, mas em torno de 75% a 80% aproveitável. Então nós temos aí uma pretensão de chegar a algo em torno de 150 hectares de vinhedos plantados lá, e vai sobrar alguma área que provavelmente em torno de 10 a 15 hectares para olivais, né? Tá. E uma outra pergunta é sobre o seguinte, o Vale dos Vinhedos foi a primeira DO do Rio Grande do Sul, né? Isso representou ou traduziu em aumento de vendas a questão da denominação de origem, melhorou a exportação, como é que foi esse processo? Nós vemos diversas empresas, né, aumentando os seus itens no portfólio com o selo da DO. Eu acho que tem um movimento de valorização, né? Eu acho que o consumidor começou a entender o que é uma denominação de origem no Brasil, porque nós, como produtores, né, a gente, nossa, fantástico, agora tem a DO, mas o consumidor pouco sabe o que é uma DO, então está se fazendo um trabalho, né? E eu acredito que agora se começa a ter um reflexo de valorização e tudo mais. Até o momento, né, apesar de nós estarmos inseridos num dos terroirs mais privilegiados dentro do Vale dos Vinhedos, numa das maiores altitudes e melhores exposições solares, a gente não fez uso da DO, por nenhum motivo peculiar, assim, é porque como a nossa maior parte da linha está em Encruzilhada do Sul, na Serra do Sudeste, a gente teve a sensação de que se fizéssemos essa distinção, o consumidor interpretaria que o vinho do Vale tem uma qualidade superior aos demais, justamente pelo efeito da DO, né? E não é essa mensagem que a gente quer transmitir ao nosso cliente. Mas nós estamos estudando esse ponto e estamos desenvolvendo alguns projetos internos para que sim a gente venha a ter alguns vinhos e espumantes futuramente, né? Também dentro da DO, porque nós estamos inseridos dentro da DO, né? A gente só não está fazendo uso da DO no selo, né, do nosso vinho, enfim, ele não está carregando essa comunicação. Que impressionante que é o mundo do vinho, né, Segato? Não, é incrível. Isso aí, a gente tem assunto aqui para ficar há muito tempo, muitos vinhos para degustar, e fica aqui o convite para nós degustarmos juntos esses vinhos aí, aqui ou lá, a gente grava lá na Lídia Carraro. Não tem problema nenhum. E vamos falar muito ainda sobre vocês.
Se deixar, a gente fica aqui. A gente não sai, fica batendo papo. Quero agradecer a presença de você, ter vindo aqui. Para vocês que estão assistindo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Nós estamos produzindo os vídeos com muito carinho aqui, trazendo pessoas incríveis como a Lídio Carraro hoje aqui, vinícolas fantásticas, e vamos nos esforçar para cada vez trazer mais. Obrigado, viu? Agradeço novamente a oportunidade e deixo o convite, né, para quem estiver nos assistindo aí, para que conheça o enoturismo da nossa região, né, se hospede aqui no Castelo, faça uma ótima viagem até o Vale dos Vinhedos, né, uma viagem aí bucólica pela Serra Gaúcha, né, conheça a estrutura lá da Lídio Carraro e das dezenas de vinícolas que tem uma infraestrutura magnífica lá no Vale dos Vinhedos para bem recebê-los. Dá quanto? 2 horas daqui? 2 horas. 2 horas, né? Bem confortáveis, né? Sim, 2 horas confortáveis. Tem, enfim, esse é o tempo tranquilo de trânsito para chegar lá. Dá para ir Aliás, voltar. é um dos nossos projetos, né? Iniciar Sim. muito em breve esses projetos de transfer do castelo aos vinhedos. Perfeito. Então, serão todos bem-vindos lá na Lídio Carraro. Muito obrigado pela presença. E um abraço na tua mãe, a dona Isabel. Será dado. Muito obrigado. Impressionado, né? Obrigado, Juliana. Obrigado. Tchau, obrigado.